Meu nome é Ana Lídia Borba, eu sou ex-atleta profissional, mas eu sou atleta a vida inteira, né? Então eu já fui nadadora, fui triatleta profissional durante muitos anos, foram 10 anos como profissional de Ironman. Um tempinho aposentada, que eu fiz outras coisas, fiz crossfit, fiz beach tênis, fiz um pouco de cada coisa. E tem mais ou menos 5 anos que eu voltei pro esporte, mas como amadora e agora no ciclismo. Faz parte da minha vida ter o esporte, mas em vários momentos eu tive acidentes ou pequenos percalços aí que me tiraram provisoriamente do esporte, mas a cultura, o hábito, o saber o quanto o esporte me faz bem, manteve ele na minha rotina até hoje. O acidente mais grave que eu tive foi em 2009, então já tem bastante tempo. Na época eu era atleta profissional, eu tinha 25 aninhos, então a recuperação foi um pouquinho mais fácil, mas eu fiquei um mês na UTI, eu quebrei toda a coluna, quebrei todas as costelas, quebrei o quadril em vários lugares. Os médicos falavam que eu talvez não voltasse a andar direito, e eu naquela época eu já tinha na cabeça que eu não só queria voltar a andar, mas a voltar a competir em alto nível, que era onde eu estava. Faço reabilitação até hoje, então sempre se eu vou correr eu tenho que estar me cuidando, eu tenho que estar fazendo fortalecimento, mas eu consegui voltar para o esporte de alto rendimento na época, ainda tive mais 6 anos de carreira no profissional no triatlon, e hoje eu faço o ciclismo, que foi onde eu tive meu acidente, porque é um pouco menos lesivo, é mais fácil administrar as consequências desse acidente, que eu tenho o quadril um pouquinho torto, eu tenho uma série de cirurgias de joelho, mas a gente aprende a adaptar, e acho que o principal é a cabeça de querer fazer o esporte, de deixar isso dentro da tua vida, é o principal. E o resto é a gente se cuidar, né? Eu sempre fui apaixonada por esporte, não só como atleta, né? Mas eu sempre acompanhei esporte, torci pra tudo, sempre soube de tudo que estava acontecendo em volta do esporte e sempre estudei muito. Então, quando eu era atleta amadora, lá atrás ainda, na natação, eu já gostava de estudar sobre treinamento. E quando eu tive uma pausa por causa desse acidente, eu comecei a me envolver com comunicação no esporte. Então, na época, eu comecei a escrever para revista especializada. Disso, depois eu virei comentarista e hoje em dia eu sou comentarista de ciclismo na ESPN e também apresentadora de um podcast de ciclismo, o Gregário Cycling. E trabalho muito mais com essa parte de comunicação e marketing dentro do esporte, mas posso falar que eu já vivi um pouquinho de tudo. Então, eu já organizei prova, já dei treino, porque eu sou educadora física também. Treino, compito, faço um pouquinho de cada coisa, porque acho que o esporte só traz coisas boas para a vida da gente. E eu acho que eu quero levar isso para mais gente, para ter essa oportunidade de descobrir também. Quando a gente faz esporte há muitos anos, a gente aprende a se conhecer bastante. E ao mesmo tempo, esse autoconhecimento te ajuda a errar menos, né? Então você sabe o seu limite, você sabe quando você tem que ultrapassar ele um pouquinho para ter ganho e quando você está ultrapassando ele demais e pode vir uma lesão, pode vir um overreaching, pode vir uma série de problemas. Quem começa no esporte mais tarde talvez não tenha esse autoconhecimento e a grande vantagem dos dias de hoje é que a gente tem muitas ferramentas para ajudar isso. Então desde smartwatch, anel, mensuração nas cargas de treino, nos trabalhos, nos exames que a gente faz de rotina, toda vez que a gente pega uma base, a gente sabe a partir de onde a gente está trabalhando para onde a gente quer chegar. E cada vez menos a gente precisa errar, porque a gente tem informação muito disponível, né? Treinar com informação é igual um carro de Fórmula 1, né? Você tem toda a telemetria, você tem um detalhe de ajuste. E aí todo o resultado vem muito mais rápido, com muito mais qualidade, com muito menos risco, principalmente. Quanto mais velho a gente fica, mais importante isso é. Eu acho que o esporte, além da parte física, que é muito óbvia, né? A gente se manter minimamente sempre condicionado, com bom condicionamento cardiovascular, muscular e tudo mais, eu acho que a parte de saúde mental tem ganhado muita visibilidade do quanto o esporte impacta nela. Eu sempre tive o esporte como uma válvula de escape, vamos colocar assim, para o estresse, e ao mesmo tempo como uma ferramenta de trabalho de habilidades do dia a dia. Então, acho que o esporte me ensinou a ser muito mais disciplinada, a ser muito mais focada, mas no meu caso especificamente, desde muito cedo, e foi até assim que eu fui parar no triatlon, por causa de uma crise de estresse, que o médico me falou, cara, acho que você devia colocar o esporte de novo na tua vida. Foi um breve período que eu tinha ficado parado. O esporte, pra mim, é uma válvula de escape muito importante, né? Então, quando eu começo o dia com esporte, eu já começo muito mais relaxada, muito mais atenta e muito mais, eu acho que receptiva, assim, pro que vem de desafio ao longo do dia. Meu time mesmo, quando eu tô num dia um pouco mais estressado, eles falam, você já treinou hoje? Eu gosto muito de treinar de manhã, sempre fui uma pessoa mais diurna, não sou muito da noite. Já treinei muito de madrugada, de ter que começar 4h30 da manhã, 5 horas da manhã por causa do horário de trabalho. E hoje, felizmente, eu consigo organizar minha rotina de um jeito um pouquinho mais tranquilo. Então eu gosto de começar a treinar com luz do dia. Então 6, 6h30, agora no verão, até um pouquinho mais cedo, 5h30 às vezes, porque eu não gosto de treinar no escuro. Amanheceu, tô treinando, aí eu treino ali até umas 7, 8, 8h30 da manhã, dependendo do tamanho do treino. Quando é fim de semana,
vai a manhã toda. E aí eu já começo o trabalho mais relaxada. E aí, para fazer o trabalho de força, eu já gosto de fazer no final do dia. Que eu acho que você já tá um pouco mais ligado também, e aí é o meu último estímulo, assim, para depois um banho, comer bem e desligar do dia. Uma coisa que eu aprendi muito como atleta a vida toda, a gente faz muito teste. Então toda hora você tem um teste de FTP no ciclismo, ou um teste de pirométrico, ou um teste de lactato, toda hora você tem teste. Tem muita gente que desenvolve um bloqueiozinho, sabe? Não gosta de testar, tem medo de ir naquele limite. E, bom, a primeira dica que eu aprendi na época que eu era atleta, que a gente não precisa ter medo do teste, que se o resultado não for tão bom quanto a gente espera, o treino vai ser adaptado para aquilo e vai ser o caminho pra gente chegar no que a gente espera, né? Acho que o principal é isso. O teste é a ferramenta pra gente não errar, pra gente ter certeza que a gente vai chegar onde a gente quer. Então, não precisa ter medo. É só um diazinho fazendo um pouquinho mais de força do que a gente tá acostumado. Ver a evolução dos testes cada vez que a gente testa é sensacional, é motivador, sabe? É por aí que a gente cresce, tanto no esporte quanto nas outras coisas, né? Quem não gosta de um desafio novo? Agora eu tô com 41 de verdade, né? Mas eu sempre brinco que eu tô com 41, um corpinho de 85, mas não é por falta de treino, pelo contrário, é porque eu já gastei bastante, né? Já quebrei tudo. Tô aqui, ó, fazendo teste com o dedinho quebrado hoje, mas enfim, tô curiosa pra saber qual o resultado.